amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou vosso amigo, pastor Daniel Fontinelli, e hoje eu vou falar sobre o dízimo no Novo e no Velho Testamento. É um assunto muito polêmico, confesso que é um assunto muito difícil. Falar de dízimo é um assunto polêmico demais, porque muita gente não gosta deste assunto. Mas se faz necessário a gente falar, porque é um assunto que é bíblico e que a gente coloca em prática no nosso dia a dia como cristãos. Mas antes de explanar sobre este assunto importante, quero pedir que você deixe o seu like, seu joinha e compartilhe aí com seus amigos e inscreva-se em nosso canal, tá bom? E também, se desejares adquirir nosso livro, Dicionário Bíblico Etimológico Fontinelli, vou deixar na descrição do vídeo aqui o endereço para você adquirir, tá bom? Eu quero ler um texto no Novo Testamento, porque os contradizentes, aqueles que falam de forma contrária sobre o dízimo, eles dizem que a gente usa mais o Velho Testamento para falar sobre o assunto e a gente não usa o Novo Testamento. E eu quero falar do dízimo no Velho e no Novo Testamento. O que significa dízimo, qual o sentido da palavra dízimo, quem deve dizimar, quem deve receber o dízimo, para que serve, para que servia o dízimo naquela época, para que serve na atualidade, quem faz uso desse dízimo na atualidade, enfim, nós vamos abordar esses assuntos que são pertinentes e que muita gente questiona, tá bom? Eu quero pedir que você leia comigo, se você puder, Mateus capítulo 23, versículo 23. Depois vamos voltar para o Velho Testamento, onde eu vou ler em Malaquias 3:10 e outros textos no Velho Testamento, porque os que querem contrariar a palavra de Deus, que pregam contra dízimos, eles dizem que a gente só usa Malaquias 3:10. Mas vamos ver o que Jesus disse. Capítulo 23 de Mateus, versículo 23, diz assim: Ai de vós, fariseus, hipócritas, pois que desprezais, ou seja, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Vós deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus não está em nenhum momento no Novo Testamento proibindo a prática do dízimo. Aqui, quando ele fala para os fariseus, ele está chamando a atenção dos fariseus que eram dizimistas, que davam dízimo de tudo, mas desprezavam o amor, desprezava a misericórdia, desprezava a fé. Então, Jesus está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, que dizimais da hortelã, do endro, do cominho, mas desprezais o mais importante da lei, que é a justiça, o amor, a misericórdia e a fé. Ele não está proibindo a prática do dízimo. Você não vê muitos comentários sobre dízimo no Novo Testamento, porque o Novo Testamento está focando na história de Jesus, no seu nascimento, sua ressurreição, sua morte e ressurreição, os milagres, os primeiros discípulos, a obra salvífica e redentora por meio da morte de Cristo, a igreja primitiva, os discípulos, enfim. O Novo Testamento se prende mais a esse compêndio, não a questão da lei mosaica, a questão sobre o dízimo, porque quem vivia de acordo com a lei do Velho Testamento já punha em prática o dízimo. Não havia necessidade de Jesus vir no Novo Testamento falar de forma insistente sobre o dízimo, porque o povo já punha isso em prática, porque era uma obra da lei, era uma determinação da lei. Então, quando eu digo que o dízimo ele pode ser tratado no tempo e na história, no tempo em que tempo? No tempo em que foi posto em prática. Por quem? Por Abraão. E na história de quê e de quem? Na história da igreja. Então o dízimo, ele vem bem antes da instituição das leis de Moisés. Antes mesmo que Moisés instituísse a lei sobre o dízimo,
Abraão e Jacó já dizimavam. Está na Bíblia. Há muitos pregadores contemporâneos, infelizmente, que discordam, que difamam a questão do dízimo, alegando que o dízimo é uma prática para o povo daquela época e não para o povo da atualidade. Alegando que o dízimo era para os judeus e não para a igreja da atualidade. Eles dizem que o dízimo era para os órfãos e para as viúvas daquela época e para os levitas. Concordo. Concordo plenamente. Havia muitas viúvas naquela época por conta das guerras, das mortes. Quando os maridos morriam na guerra, as mulheres ficavam viúvas. Então os levitas, sacerdotes, cuidavam da administração do que era depositado no tesouro para sustentar as viúvas e os órfãos. Mas isso não quer dizer que na atualidade não possamos fazer o uso dos dízimos. Ora, dizem que isso é uma prática judaica. Dizem que o dízimo é uma prática judaica da dispensação para o sustento dos judeus, dos levitas e dos sacerdotes, das viúvas e dos que perderam seus pais, os órfãos. Mas que para a atualidade, pastor não pode receber dízimo porque tem que ser descendente de Levi. Bom, a expressão dízimo, meus amados irmãos, essa expressão dízimo vem do hebraico dekat, que significa a 10ª parte. Então, de acordo com o que está escrito, quando a Bíblia diz o Senhor dos Exércitos, ou assim diz o Senhor, essa expressão que é usada, o Senhor dos Exércitos, ou assim diz o Senhor, é uma afirmação de que verdadeiramente é Deus quem está falando, e que não é o homem que está falando. Essa expressão ela aparece aproximadamente 420 vezes na Bíblia toda. Assim diz o Senhor, ou o Senhor dos Exércitos. Ou quando ele diz verdadeiramente, então está dizendo sem sombra de dúvida. Da mesma forma, quando ele diz bem-aventurado, está dizendo abençoado completamente. Então, existem termos que são usados tanto no hebraico quanto no grego, que são aplicados para uma coisa verdadeira e sem nenhuma sombra de dúvida. O dízimo, por exemplo, é uma prática antes da instituição das leis mosaicas. Por exemplo, Gênesis capítulo 14, versículo 20, diz a Bíblia que Abraão foi o primeiro a dar o dízimo dos despojos. Outros criticam dizendo que Abraão só deu dízimo dos despojos da guerra e não deu dízimo do que ele tinha anteriormente. Bom, para ele dar dízimo do que ele tinha anteriormente, ele teria que voltar lá onde ele morava, calcular tudo e entregar para Melquisedeque. Mas ele resolveu pagar os 10% dos despojos da guerra para Melquisedeque, que era sacerdote, rei de Salém, rei de paz, que era o significado, rei de Salém e rei de paz, não que ele fosse rei. Então, esta prática está presente na lei, está presente também no tempo e também da graça. Não é somente na lei no Velho Testamento. Nós encontramos essa prática no livro da lei, encontramos também nos livros históricos, encontramos nos livros poéticos, nos livros proféticos, encontramos nos evangelhos e encontramos também nas epístolas. Aí alguns criticam, mas o dízimo é muito pouco falado no Novo Testamento, por esta razão não há necessidade de dizimar. Irmãos, dar o dízimo é um princípio de Deus, é uma ordenança divina. Não é somente uma questão de lei, hoje é uma questão de fé, de amor, de reconhecimento da soberania de Deus. Em Malaquias capítulo 3, quando ele fala, trazei todos os dízimos da casa do tesouro, essa expressão trazei é um ato voluntário, é um ato de voluntariedade, mas é uma ordem imperativa. Quando ele fala trazei, é uma ordem imperativa. Quando ele diz todos os dízimos, está dizendo de tudo que te vier à mão, de tudo que você ganhar, trazei todos os dízimos, de tudo. Não somente do endro, do cominho, da hortelã, mas de tudo. Quando ele diz trazei para a casa do tesouro, essa casa do tesouro era um lugar específico da tesouraria, mas também no templo. Podia-se funcionar a casa de oração, que também no templo era onde se recebia as ofertas e os dízimos. Quando ele diz na minha casa, isso é uma alusão ao povo de Deus, para que não falte mantimento na minha casa. É uma alusão ao povo de Deus.
E quando ele diz, fazei prova de mim nisto, Deus está prometendo fidelidade, ou seja, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte o mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Que nisto? No dízimo e nas ofertas. Se você não receber bênçãos em abundância, pode me provar, porque eu vou abrir as janelas do céu. Janelas está no plural, mas o céu aqui está no singular, que ele vai derramar o quê? Chuvas sobre as lavouras. Ele vai derramar chuvas, porque a palavra céu aqui está no singular. Janelas é no plural, significa nuvens. Veja que céu é primeiro, janelas do céu. Tem o primeiro céu, tem o segundo céu. Mas o primeiro céu é onde estão as nuvens, que é de onde vem a chuva. Então, nos capítulos 8 e 9 da segunda epístola que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Corinto, conhecido como Epístola aos Coríntios, Paulo está levantando ali uma oferta voluntária para os irmãos de Acádia, ou de Acaia e Macedônia. Ali era uma oferta voluntária, não se tratava de dízimo. Quando ele diz que cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Ele está falando de oferta, não de dízimo. Mas em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que ele começa a falar sobre trazer os dízimos para a casa do tesouro. O dízimo é um sinal da nossa dependência e fidelidade a Deus. Não é questão de lei, de obrigatoriedade, mas é de reconhecimento. Você reconhece o que Deus fez na sua vida. Por isso é que você contribui. Então o dízimo não é uma lei no Novo Testamento, mas ela é uma tradição da igreja de Cristo, que se cumpre até hoje e que funcionou na igreja primitiva e também funciona para a igreja atual. Em Mateus capítulo 23, na leitura que eu fiz, quando ele repreende os escribas e fariseus, ele está mostrando que é possível sim pagar os dízimos. Faça isso, pague os dízimos, mas não omita essas outras coisas, que é o amor, a misericórdia, a justiça e a fé. O problema não está em você contribuir ou não contribuir, mas está na intenção de fazer ou deixar de fazer. O que ele disse foi: fazei estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, pague o dízimo de tudo, do endro, do cominho, de tudo, mas não deixe de praticar o amor, o perdão e a misericórdia e o juízo. É exatamente isso que ele está dizendo, para que as pessoas fizessem a coisa de forma correta. Não há, por exemplo, no Novo Testamento, se você procurar, você não vai encontrar nenhum versículo no Novo Testamento que mande o cristão dar o dízimo. Mas não é porque lá não tenha esse versículo que eu vou deixar de dizimar. Porque você não encontra também no livro de Esté o nome de Deus. Mas em todo momento Deus está falando e agindo através do seu povo e em favor do seu povo. Não é porque no livro de Esté não tem o nome de Deus que Deus não exista. Porque no Concílio de Trento, quando eles discutiram sobre este assunto, esse livro não pode passar, não pode ser aprovado, porque não tem o nome de Deus. Mas alguém disse, bom, mas tem a ação de Deus o tempo todo dentro da história do povo hebreu, do povo judeu. Então, esse livro sim merece credibilidade. Não é porque no Novo Testamento não tenha um ensinamento determinante dizendo que o cristão tem que dizimar, que eu não vou dizimar. Porque, na verdade, eles não se prenderam a isto. Eles se ocuparam em outras preocupações e não nessa questão. Porque a história dos dízimos surgiu lá no Velho Testamento. Antes Abraão dizimou, Jacó dizimou, mas Moisés vem instituir. Deus manda Moisés separar as tribos. 11 tribos deveriam trabalhar e uma tribo que era de Levi deveria ficar somente cuidando das coisas sagradas. Por esta razão, as outras 11 tribos iriam contribuir com os dízimos para os levitas, que consequentemente juntava tudo e distribuía entre aqueles que necessitavam. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, fala do dízimo da colheita. Muita gente fala que dízimo não é dinheiro, dízimo era da colheita, da plantação. Mas também tem no Velho Testamento o dízimo do dinheiro. Quando ele dizia, no capítulo 26 de Deuteronômio, versículo 14 ao 16, quando você for dizimar o gado da ovelha e o lugar que você vai deixar o dízimo é muito longe, então venda
pegue o dinheiro e leve e pague o dízimo. Ou seja, o dízimo era da colheita, era do gado, das ovelhas, porque era a renda mais forte daquela época. Era a moeda daquela época, mas o lucro era obtido por a plantação, criação de ovelhas, de gado. Era assim que as pessoas sobreviviam naquela época. Então, o dízimo era tirado daí. Mas também diz, o mesmo Moisés diz que se você vai entregar o dízimo em um lugar muito distante, então você vai vender e vai entregar o dinheiro, porque é muito longe para você levar. Então, ele vendia e dava o dinheiro. Não era dízimo somente de animais, mas também do endro, do cominho, das ervas aromáticas, que era o endro, né? O cominho, o hortelã, o endro, que eram as ervas aromáticas. E quem deveria receber o dízimo? Quem recebia e quem deveria receber o dízimo? Ou quem deve receber o dízimo na atualidade? Em Números 18, 21, era recebido pelo trabalho que fazia. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, quem trabalha no Evangelho merece também receber os dízimos. Hebreus capítulo 7, versículo 5, os sacerdotes e pastores da atualidade, que é quem cuida dos templos, que cuida da obra de Deus. De quem deveria receber os dízimos? Hebreus capítulo 7, versículo 5, receber dos irmãos da igreja, da qual você é o pastor. Hebreus capítulo 9, versículos 15 ao 17, os que são chamados para o sacerdócio devem receber os dízimos. É o pastor. De quanto em quanto tempo deve se dizimar? Deuteronômio 14, 22, de ano em ano. Isso quer dizer, da colheita, porque era de ano em ano. Em Amós capítulo 4, versículo 4, era de 3 em 3 dias, que era exatamente aqueles que trabalhavam na diária, que recebiam na diária, porque eles não podiam voltar para casa sem dinheiro. Todos os dias eles trabalhavam e recebiam a diária do serviço, mas de 3 em 3 dias deveriam levar o seu dízimo para a casa do tesouro. E em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 8, fala que do dono da vinha, explica lá sobre a questão do dono da vinha. Então veja bem, para a atualidade, qual a importância do dízimo na atualidade? Para cumprir o ide de Jesus, Mateus 28, 19, que ele diz, ide e fazei discípulos. Para a manutenção da igreja, João 4, 8, os discípulos fizeram até compras. Lembra daquele momento quando Jesus ficou lá no poço de Jacó, que teve um encontro com a samaritana, e os discípulos foram comprar alguma coisa na cidade? Então eles compravam com o dinheiro que entrava dos dízimos e ofertas. Para o evangelismo, Marcos capítulo 16, versículo 15, ide pregar o evangelho. A gente pode pregar evangelho sem dinheiro, mas com dinheiro é melhor, que você paga uma passagem, bota um combustível, enfim, é necessário. Para que mais que serve para a atualidade o dízimo? Para o sustento do pastor. A Bíblia diz, na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 5, versículo 18, digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Para que mais que serve o dízimo na atualidade? Para cumprir e para suprir as necessidades dos moribundos. Tiago capítulo 1, versículo 27. Que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Existem muitas pessoas que vão tentar demeritar o que eu falei nesse vídeo, que vão tentar distorcer o que foi falado e citado nesse vídeo. Mas você que tem convicção, saiba de uma coisa, não deixe que ninguém tire de dentro de você aquilo que o Espírito Santo colocou, a convicção, a certeza de ser fiel, dizimista na casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial em nome de Jesus. Deixe seus comentários aí para que eu possa lhe responder depois.